Olá, saudações históricas. Agora nós vamos falar sobre um momento marcante da história do Brasil que ficou conhecida como Revolução de 1930. Logo de início a gente pede para você, vai lá embaixo da página, dá sua curtida, deixe o seu comentário, inscreva-se aí no nosso canal, dá aquela força pra gente. Então, Revolução de 30. Para falar da Revolução de 30, a gente tem que partir do contexto, dos antecedentes, da conjuntura. E qual é a conjuntura da Revolução de 1930? O que é que antecede? É o governo de Washington Luiz, de 1926 a 1930. Washington Luiz recebe a presidência do Brasil com medidas autoritárias. Ele herda essas medidas autoritárias, que era o quê? Prisões políticas, o chamado estado de sítio, o fim da liberdade de imprensa, tudo isso, medidas tomadas pelo seu antecessor, Arthur Bernardes, em resposta ao movimento tenentista. O Washington Luiz, então, ele decreta o fim do estado de sítio, concede novamente a liberdade de imprensa, ele fecha as prisões destinadas a presos políticos, mas, observação, o Washington Luiz, ele não concede anistia política a ninguém. O Washington Luiz não concede anistia política. Esse é o primeiro ponto, lá do governo de Washington Luiz. Os outros, em 1929, já próximo do final do seu governo, o Washington Luiz faz o quê? Ele decreta a lei conhecida aí, né? Lei Celerada. A Lei Celerada, ela retomava essa questão do fim da liberdade de imprensa, cerceava a liberdade de imprensa e criava um novo crime, o chamado crime ideológico, a prisão por crime ideológico, com a intenção aí de combater o comunismo no Brasil, né? O crime ideológico criado aí pela Lei Celerada. Em 1929 ainda, você tem que fazer um paralelo, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, que influencia a economia mundial? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York, a chamada crise de 1929. Essa crise, ela afeta diretamente a economia do café e a oligarquia do café aqui no Brasil. Então, pense comigo, anteriormente, o que acontecia? Desde lá do convênio de Taubaté, quando a gente tem uma crise que afeta a economia do café, qual é a resposta do governo? Política de valorização do café, aquele esquema que tem lá que a gente já falou nas nossas videoaulas anteriores. Mas o Washington Luiz, ele quebra essa regra. O Washington Luiz, ele não vai, a posição dele diante da crise de 1929, ele não vai adotar essa política de valorização do café. A posição dele diante da crise é não adotar a política de valorização do café, gerando um desconforto com essa oligarquia paulista. Porque essa oligarquia, não quero dizer, preste atenção, a gente não quer dizer aqui que a oligarquia vai montar uma base de oposição ao Washington Luiz por esse motivo, não. Mas a oligarquia, ela vai ter menos disposição para apoiar o Washington Luiz em caso de crise, em caso de uma revolta, em qualquer coisa que aconteça contra o seu governo. Então, este é o preâmbulo, este é o contexto que antecede a Revolução de 30. Governo de Washington Luiz, lá, sem anistia política, com a lei celerada e sem adotar a política de valorização do café. Chegamos à Revolução, aliás, às eleições de 1930. O Washington Luiz era o candidato, era presidente de São Paulo. E seguindo a regra lá da República do Café com Leite, da política do café com leite, o Washington Luiz deveria indicar um candidato mineiro, o Antônio Carlos. Mas o Washington Luiz prefere indicar outro paulista, o paulista Júlio Prestes. O Washington Luiz indica o paulista Júlio Prestes, gerando um descontentamento, gerando um desconforto e uma nova ruptura novamente entre essas oligarquias de São Paulo e Minas. Os mineiros, insatisfeitos com a postura de Washington Luiz, vão criar a Aliança Liberal, se aproximando aí dos gaúchos e dos paraibanos. É destinada a candidata à presidência ao gaúcho Getúlio Vargas e a vice ao paraibano João Pessoa. Esse nome que ele vai ser importantíssimo aqui.
com apoio, essa aliança liberal, das camadas urbanas, setores, camadas médias, a burguesia lá, a burguesia industrial e os tenentes, aonde ele faz uma observação para vocês. Quem era o principal líder desse movimento tenentista? Luiz Carlos Prestes, Cavaleiro da Esperança. Mas Luiz Carlos Prestes, ele foi convidado por esses tenentes para apoiar a Aliança Liberal. Qual foi a postura de Luiz Carlos Prestes? Luiz Carlos Prestes, ele lança o Manifesto de Maio de 1930, onde ele condena, ele repudia as duas candidaturas, tanto do candidato de Washington Luiz, quanto do candidato da Aliança Liberal, que representava as oligarquias. Ele propõe uma revolução popular, propõe o fim do pagamento da dívida externa, nacionalização de empresas. Ele é influenciado por ideias socialistas, lá que ele vem nas suas andanças pela América, ele recebe essa influência. E esse Manifesto de Maio, de Luiz Carlos Prestes, aqui é importantíssimo, ele gera a ruptura entre Luiz Carlos Prestes, uma ala do movimento tenentista, com essa ala que vai apoiar a Aliança Liberal, certo? Adiante essas eleições de 1930, a vitória das eleições de 1930, ela é do candidato paulista Júlio Prestes. Mesmo porque eles estavam com apoio lá daquela máquina eleitoral coronelística, né? Sendo que a Aliança Liberal, ela tinha apenas apoio dos mineiros e dessas camadas urbanas aqui, além dos tenentes. Aí começam as questões. Qual é a reação dessa Aliança Liberal, que era formada aqui por vários setores, várias camadas da sociedade? Qual é a reação dela diante dessa eleição fraudulenta novamente, dessa vitória de Júlio Prestes? Nós temos duas reações. A ala mais velha, a chamada velha guarda da Aliança Liberal, formada lá pelo Antônio Carlos, pelo próprio João Pessoa e pelo Arthur Bernardes, elas vão tentar apaziguar as coisas. Elas vão, no caso, tentar até se alinhar com esse novo presidente. Mas a jovem guarda, a ala mais jovem dessa Aliança Liberal, formada lá pelo Oswaldo Aranha, pelo Virgílio de Melo e pelo Francisco Campos, eles vão propor pegarem armas e fazer uma revolução, tomar o poder. Esse é o cenário. Tem uma ala jovem da Aliança Liberal que quer tomar o poder, mesmo que seja pegando em armas. Tem uma ala mais velha dessa Aliança Liberal que tenta se alinhar com o governo, e uma vitória do candidato paulista Júlio Prestes, além da quebra no movimento tenentista entre Luiz Carlos Prestes e esse movimento que apoia a Aliança Liberal, certo? Então, momento marcante, 26 de julho de 1930, lá na Paraíba, o vice da Aliança Liberal, João Pessoa, ele é assassinado. Mas o seu assassinato, ele é motivado por questões locais lá na Paraíba. O João Pessoa, lá na Paraíba, ele é assassinado por questões locais. Só que esse seu assassinato, ele gera uma grande comoção social, gera um grande movimento, é o estopim, vamos dizer assim, é o estopim para o início da Revolução. Diante desse assassinato, que ele é associado logo a Washington Luiz, a Júlio Prestes, a essa candidatura paulista, a Aliança Liberal, ela se realinha, se rearticula. Eu tenho uma rearticulação da Aliança Liberal, da velha guarda com a jovem guarda. Essa aliança, ela vai pegar em arma, ela vai propor a revolução, com os combates vão acontecer em Minas, no Rio Grande do Sul e no Nordeste, sob a liderança de Juarez Távora, certo? Esses são os combates. Até que em 1930, ali no final de 1930, eles ainda passam do Nordeste, vão passar pelo estado de São Paulo. Aí que vem a questão. A oligarquia paulista, ela não reagiu tanto à questão da Revolução, e aí pode-se aliar esse fato à questão do Washington Luiz não ter se posicionado na crise de 1929 a favor dessa oligarquia paulista. E a resposta da oligarquia paulista foi não combater essa Revolução de 1930. Foi até tranquila a passagem
da Revolução pelo estado de São Paulo, tendo como desfecho a retirada do poder de Washington Luiz. Washington Luiz é deposto, o Júlio Prestes ele é impedido de tomar o poder e a presidência da República é entregue então a Getúlio Vargas. Qual é o significado dessa revolução? Questão que o pessoal adora aqui. Qual é o significado? A Revolução de 30, ela significa a eclosão de novos setores ao poder. Porque a oligarquia dissidente, que aqui continua do poder, fazia parte da oligarquia, mas é uma dissidente, certo? Mas novos setores chegam ao poder, chegam nessa aliança com o poder. Quem são? O movimento tenentista, um novo movimento que quebrou com Luiz Carlos Prestes, a burguesia industrial, as camadas médias, os setores urbanos. Então eu tenho novas forças, novos setores da sociedade participando da esfera política, do poder político no Brasil, tudo bem? Ok? Então, agora aquela nossa despedida original. Primeiro pega seu livro aí, dá uma estudada legal, curta aí o nosso canal, se inscreva, certo? E saudações históricas, até a próxima.